Olha só, lágrimas, declarações de traição e tudo, mas o que acontece de fato é que Rodrigo Maia está fora do DEM. Foi sacramentada a expulsão do ex-presidente da Câmara, do partido, e o destino dele deve ser anunciado a qualquer momento, né? A Comissão Nacional do Partido decidiu por unanimidade de votos e acusado cometimento de infração disciplinar e consequente expulsão do partido. É o que deixou essa reunião do DEM para o destino de Rodrigo Maia. E já se fala de Rodrigo Maia como até possível candidato a vice em São Paulo. Isso me surpreendeu um pouco, não imaginava que isso viria a acontecer, o que seria, estaria no horizonte de Rodrigo Maia, que não tem, tá radicado no Rio de Janeiro. Você viu essa possibilidade aí, Zaidan, dele poder ser vice aqui em São Paulo? Sim. E é bom lembrar que de quem, né? Uhum. A questão é de quem, né? Porque precisa ver se Dória vai ser realmente candidato a presidente. Exato. E se for o vice dele, Rodrigo Garcia deixou o DEM. Foi pro PSDB. Isso. É bom lembrar que a expulsão, embora tenha sido feita em termos rigorosos ali, até agressivos, a nota do DEM com relação à expulsão do Rodrigo Maia, para ele a expulsão foi o melhor, porque ele mantém o mandato. Uma decisão do Supremo, vocês se lembram, quando o Supremo decidiu que em caso de expulsão pelo partido, o parlamentar mantém sua cadeira, seja na Câmara, seja no Senado, e ele não perde a cadeira. É diferente dele sair porque quis sair, por uma divergência e tal, aí é uma discussão, depende do caso. Ele tem de provar, por exemplo, que o partido mudou suas bandeiras ideológicas e por isso ele saiu. Mas expulsão não. O Supremo garantiu que o sujeito permanece com a cadeira. Então ele permanece deputado e tal. O Rodrigo Maia tem um grande problema, Sônia e Ronald, que é voto. Ele teve pouquíssimos votos na última eleição. Foi eleito no laço ali no Rio de Janeiro. Mesmo sendo um cara famoso, presidente da Câmara, ele já era presidente da Câmara e tal. Sucedeu ao Eduardo Cunha, né? E o Rodrigo Maia, ele foi fundador do DEM, quando era o partido da Frente Liberal e tal. Virou DEM, ele foi um dos fundadores. Tinha prestígio porque filho do César Maia, que era a maior estrela da companhia, né? E ao mesmo tempo foi presidente do DEM ali por 10 anos e pouco. Mas ele tem pouco voto. Tanto que no Rio de Janeiro ele não descarta a possibilidade de ser candidato no Rio, resta saber a que cargo. Porque ele tem pouco voto, então o que ele está fazendo? Ele pode entrar no PSB ou pode entrar no... Aí, é lógico. Ele é um cara que vai atrair convites. Mas no PSB está o Paes. E é bom lembrar que o PSB já tem candidato ao governo do estado, que é o Freixo, que saiu do PSOL e exatamente foi pro PSB. Exatamente para isso, para ser candidato ao governo do estado. E o Lula defende que o PT apoie o Freixo, portanto apoie o PSB, em troca de apoio do PSB ao Lula nacionalmente, a candidatura a presidente da República. E o Rodrigo Maia quer se meter, ele inclusive participou daquela reunião, não sei se vocês viram as fotografias, né? Tava lá o Lula, tava lá o Paes e o Rodrigo Maia. E porque ele quer uma garantia de que vai ser eleito por alguma coisa. Pode ser em São Paulo? Pode. Mas não para deputado. Ele não tem voto. Ele custa ter no Rio. Vai ter voto em São Paulo. Então, poderia ser como vice aí. Né? Porque o vice, geralmente, ele só não pode atrapalhar. Né? Mas ele não atrapalhando... Mas politicamente ele não é maior que o Rodrigo Garcia, Zaidan? Eu tô só pensando nacionalmente. Nacionalmente, sim. ele é mais importante. Rodrigo Garcia era um parlamentar ali, com algumas eleições, havia sempre a dobradinha com o Kassab, lembra? Isso, exato. Quem sabe, vota Dória... comigo, federal é Kassab, estadual é Rodrigo. Até hoje, exato, né? E o Dória na composição com o DEM puxou o Garcia. Inclusive ele cuida do dia a dia, de muitas coisas do governo do estado. Ele cuida do dia a dia, ele é um cara acostumado ali com a administração estadual. Agora, o Rodrigo Maia, nacionalmente, é muito mais conhecido. Mas ele tem esse problema. No domicílio eleitoral dele, que é o Rio de Janeiro, ele tem pouco voto, né? Então ele tá se metendo nessas conversas todas. Ele fala em ser um dos articuladores da terceira via, mas eu acho que ele está mais
para apoiar o Lula, dadas as circunstâncias. A não ser que ele entre no PSDB e embarque numa candidatura do Dória. Né? E você pontuou bem, Zaidan, porque com esse desgaste o Rodrigo Maia, mas a expulsão, quer dizer, eles chegaram mesmo às vias de fato, né? Mas para ele foi bom porque ele manteve o mandato Exato. sem discussão, né? Sem ele discussão. não teve de provar nada. Ele mantém o mandato de deputado.